Você trabalha muito, se esforça e o dinheiro não fica com você. Você faz visualizações, você faz tudo o que vê aqui, mas o dinheiro não fica com você. Você tem altos e baixos, mas o dinheiro daquele jeito não fica com você. Como que eu sei disso? Eu era essa pessoa. Então, o que mudou na minha vida? O primeiro passo foi, sim, eu li vários livros. Eu conseguia aplicar com consistência como eu aplico hoje? Não. Eu li várias vezes Os Segredos da Mente Milionária. Hoje eu leio para fixar alguns conceitos ainda. Mas hoje eu leio de uma forma diferente daquela que eu li alguns anos atrás. O que realmente mudou? Quando eu fui buscar um tipo de terapia que chamava terapia integral há muitos anos atrás, foi quando eu nem sabia o que era constelação familiar, que eu era da área financeira, era muito boa para os outros, mas muito ruim para mim. E eu não fui procurar esse tipo de terapia que tem várias técnicas por causa de dinheiro. Porque afinal eu não reconhecia que eu tinha um problema com o dinheiro. Eu fui por causa de relacionamento. Quando eu fui para essa terapia, que eu descobri o que é constelação familiar, eu comecei a ver outras coisas, começaram a abrir portas para mim. Surgiram sim cursos para quebrar crenças limitantes, outros tipos de pessoas na minha vida, foram surgindo outras coisas. Então eu fui buscar por causa de relacionamento, que é o que sempre a mulher vem buscar, que é por causa de relacionamento, tá? Tenho várias pessoas que vêm buscar por causa de relacionamento, principalmente mulheres, e acabam tendo o bônus do financeiro, porque você é uma pessoa só. Então, durante essa terapia eu fui descobrindo vários padrões que faziam parte não só de relacionamentos, mas também financeiros. Hoje essa terapia que eu fiz lá em 2008 é a base da minha mentoria Liberte, porque não poderia ser diferente. Foi o que começou a fazer eu olhar para outras coisas, abrir portas na minha vida. Então, como eu quero que as pessoas também abram essas portas nessa vida, eu achei interessante, óbvio que são outras ferramentas, mas foi a base que eu criei a mentoria Liberte. Então, o que eu descobri? Que o dinheiro vem, tanto o dinheiro quanto o relacionamento, a gente tem um padrão familiar que a gente aprende desde criança. E por mais que a gente negue, e quanto mais a gente nega, pior fica. Quanto mais você fala, eu não sou igual a minha mãe, eu não sou igual ao meu pai. E hoje em dia eu falo para as minhas clientes, aceita que dói menos, aceita que você vai mais rápido. Quanto mais você negar, mais longe você vai ficar. Então, depois de bater muito a cabeça, de fazer exatamente o que as minhas clientes fazem, negando, ai, como pode minha mãe fazer isso, minha mãe fazer aquilo, nossa, meu pai, olha isso. Eu negava, eu falava, gente, eu não sou igual a eles, pelo amor de Deus, como é que eles podem fazer isso? E aí, hoje em dia, com mais inteligência, também emocional, eu percebi o quê? Que sim, eu era igualzinho. Tanto na questão de relacionamento, de estar lidando com os relacionamentos, quanto com a questão financeira. E se eu começasse a ter um bom relacionamento ou ter mais dinheiro, eu voltava para a estaca zero. Porque existem as lealdades invisíveis inconscientes. Então, hoje em dia, eu tendo consciência de exatamente aonde que eu me pego, aonde eu erro, aonde eu tô sendo exatamente igual e cometendo os mesmos erros, eu paro e volto, reflito, não é assim, você tá agindo igual, sua mãe, sua avó, seu pai, seus avós, enfim, você tá agindo igual. Para com isso, Paula. E eu falo isso mesmo. Para que você tá agindo igual. Para, respira, volta para ser quem você é, para lidar com as pessoas do jeito que você é. Porque
quando eu era criança e às vezes eu era mais gentil, perguntava alguma coisa assim para os meninos, minha mãe, nossa, você está sendo boba, você está sendo tonta, porque era a experiência dela, que não era boa, que não era muito legal, assim como da mãe dela, enfim, todas as ancestrais. E hoje em dia, se eu reajo exatamente dessa maneira, eu afasto as pessoas. Quando eu sou aquela pessoa mais gentil, mais realmente preocupada com a pessoa, sem, óbvio, ultrapassar o meu limite, eu tenho uma resposta melhor. Porque não adianta fazer como as minhas ancestrais, esperar a pessoa não estar mais nessa vida para se arrepender. Eu já tive essa lição. E isso tanto faz em relação a dinheiro quanto em relação a relacionamento. Porque às vezes a gente também se perde com dinheiro. Quando a gente começa a ter coisas boas, a gente se culpa inconscientemente por ter aquilo. E é isso que você quer? É assim que você está agindo na sua vida? Você está perdendo tanto o dinheiro quanto os relacionamentos que você quer por uma lealdade invisível, por crenças que você herdou. Eu sempre me pego muito nas crenças. A minha mãe agiria assim? Meu pai faria isso? Eu estou sendo igual? Então hoje eu consigo racionalizar e responder mais rápido. Quais foram os meus passos? Primeiro foi procurar ajuda de uma pessoa que estava alguns passos na minha frente, que me fez entender essas lealdades, essas coisas inconscientes que eu reagia de forma que eu tinha aprendido, que eu tinha visto e não estava dando muito certo, tanto na parte financeira quanto na parte amorosa. Quando eu comecei a fazer esse trabalho com a terapeuta, outras coisas foram surgindo. Eu fui descobrindo as minhas crenças, que estavam muito enraizadas. E aí surgiu, entre aspas, né? Que não surgiu, mas eu estava aberta para enxergar isso. Técnicas, cursos de técnicas como o EFT, Emotional Freedom Techniques, né? Que é a acupuntura com os dedos, e o Ho Oponopono. O livro Limite Zero do Ho Oponopono estava encostado há muitos anos. Eu nunca tinha aberto. Mas depois dessa terapia que eu fiz, que eram 4 sessões, assim como é o Liberte-se, eu consegui me abrir para esse mundo das crenças. Fiz o curso de EFT, que era caríssimo na época. Para mim, então, era um absurdo. Eu sacrifiquei muitas coisas que eu gostava de fazer, de viajar, para pagar esse curso. Era muito caro. Junto com o curso de EFT, eu me permitia também ler o livro do Ho Oponopono, e aí um mundo foi se abrindo. E na gravação do curso do EFT, tinha uma gravação de um evento ao vivo. Falei, vou ver isso. Aí, fiquei assistindo esse coisa. E aí, uma das palestrantes, falei, não, ela ensinou uma outra técnica que eu gostei muito, eu queria muito comprar o livro da pessoa, tal, e não conseguia. Essa pessoa eu comecei a seguir no Instagram, comecei a fazer os cursos, né, mais baratinhos, me interessei pelo evento ao vivo dela, que era no Rio, me esforcei também para pagar, porque eu tinha que ir pro Rio, ficar no hotel, tinha comida, alimentação, transporte, tudo. Fui indo, fui conhecendo outras pessoas, o mundo foi se abrindo para mim. Fiz a transição de carreira, tive coragem, porque também ela tinha feito a transição de carreira, tinha saído de advogada para coach. Fui conhecendo um novo mundo. As coisas foram melhorando. Eu comecei a fazer os cursos mais caros, conheci mais pessoas que também tinham feito a transição de carreira. Um mundo foi se abrindo para mim. Porque lá atrás eu me propus a pagar também, que era com muito sacrifício, a terapia integral.
Fui indo. Eu queria, depois, a gente quer mais, eu queria fazer muito a mentoria dela. Só que era muito caro. Era muito acima do que eu podia pagar na época. Eu falei, gente, eu quero fazer essa mentoria. Fiz, aproveitei tudo que eu tinha de conhecimento, fiz os quadros de visualização, fiz até meu certificado, falei, não, aqui eu vou fazer essa mentoria. Fui fazendo, aí ganhei uma sessão gratuita com uma das mentoradas dela, fui indo. E quando a mentorada dela falou assim, você não quer, né, fazer a mentoria? Eu falei, se eu pudesse, eu faria. Isso foi no mês de fevereiro do ano. Eu queria muito, mas eu não consigo, nem parcelando em 12 vezes eu consigo. Fevereiro, tá? Aguardem bem essa data. Fui atendendo os meus clientes, fui fazendo as minhas coisas. Em abril do mesmo ano, eu não só entrei na mentoria dela, que era caríssimo, super alto o valor para mim, mas eu paguei à vista. Porque eu tinha colocado na minha cabeça que era aquilo que eu queria. Mas isso, para sair da total escassez de parcelar tudo em máximo de vezes possível, abrir mão de viagens, de roupa, de saídas, de tudo, para chegar a pagar uma mentoria à vista, que era caro, foi um longo processo interno, não externo. Foi muito curso, foi muito treinamento, foi muita aplicação de tudo que eu lia, de tudo que eu via, foi muita coisa que eu passei para chegar neste ponto. Mas foi um processo interno, né? Nisso teve a transição de carreira, teve muita coisa. Então, é possível sair da escassez e chegar, como eu cheguei, a pagar uma mentoria à vista e mais. Nesse ano que eu paguei a mentoria à vista, em abril, em junho, eu fui para o Canadá. Fiz uma viagem internacional, troquei de celular, comprei à vista meu celular, fiquei um mês no Canadá, comprei tudo que eu queria. Na época eu podia trazer malas de 32 quilos, trouxe 2 malas de 32 quilos de coisas que eu queria, comprei muita coisa. Foi possível porque eu lá atrás, lá em 2008, eu tomei a decisão de olhar para mim. Por mais que o motivo tenha sido outro, que era relacionamento, eu consegui olhar para mim de uma outra forma. Existem ainda crenças e padrões? Sim, existem. Não vou mentir, não tô aqui para mentir para ninguém. Mas eu consigo olhar, enxergar e falar, isso não é meu. Esse peso é muito grande para mim. Eu não consigo mais carregar esse peso, que não é meu. Então, é possível você honrar os seus ancestrais e ter uma vida boa. Em relação ao relacionamento, também eu mudei totalmente. Eu tinha um padrão de relacionamento, porque até por isso que eu fui procurar a terapia, que era muito ruim. Era muito destrutivo para mim. Eu nunca ia conseguir o que eu queria na minha vida tendo aquele tipo de relacionamento. Hoje em dia, eu consigo ter outros relacionamentos. Eu não tô falando só afetivos, não. Profissionais, com as pessoas, com os meus amigos. Eu consigo impor meu limite de uma forma muito melhor, muito mais gentil. Consigo ajudar uma pessoa quando ela precisa, uma palavra, ou até ficar com uma pessoa no hospital, alguma coisa assim, dentro do meu limite, porque eu era essa pessoa. Mas com a criação que eu tive, com todas as dificuldades que as minhas ancestrais passaram, com tudo, todos os preconceitos, com todas as crenças e com a falta de conhecimento que elas tinham, elas não conseguiram ir além do que elas me passaram. Então, hoje em dia a gente tem muito acesso à informação. A gente consegue muita informação na palma da nossa mão muito rápido. Mas não adianta você ter essa informação e não aplicar. Esse é o grande ponto. Muitas pessoas têm muita informação de livros, de cursos,
de terapias, de métodos milagrosos, mas não aplicam. E também querem um resultado muito rápido. E é um processo. E eu vou continuar esse processo até o último dia da minha vida. Porque a gente está sempre crescendo. E ontem eu ouvi a doutora Ana Beatriz, aquela psiquiatra, ela fala assim, eu sempre quero crescer, eu sempre estou buscando melhorar, sempre estou, né? Ela não falou com essas palavras, mas ela está sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre indo além dela, que ela pode ir. Então, é isso que eu vim trazer para vocês hoje, uma mensagem assim, não desista. Paula, você pensou em desistir inúmeras vezes. Mas aquele dia eu paro, eu tô pensando em desistir, eu paro, faço qualquer outra coisa, seja foi uma série, no outro dia eu acordo e continuo. Essa é a diferença de quem desiste para sempre e quem só dá um tempo naquele momento. Então não deixa, uma frase que eu aprendi, um tropeço daquele dia que você não tá bem virar uma queda e você nunca mais se levantar. Então é possível sim você sair da total escassez de amor, de dinheiro e prosperar. Mas é preciso você olhar sim, ter coragem de olhar para as lealdades invisíveis, para a sua ancestralidade, para as suas crenças, para que você consiga fluir na vida. Não desista de você. Se você se identificou, se você gostou desse vídeo, me siga aqui. E aqui embaixo na descrição desse vídeo tem as formas de me encontrar e todo o meu trabalho que eu faço, tanto as mentorias, a constelação, e-books, tem tudo aqui embaixo. Até a próxima semana.